Oiê, eu sou a Ieda Costa, sou terapeuta integrativa, especializada em leitura corporal. E hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre o medo. Essa semana eu vivi uma experiência em que me trouxe algumas reflexões. Eu estava tendo uma oportunidade de viver uma coisa incrível. Sabe aquelas viagens que a gente chama de 12x7? Que você paga 12 meses e você vive 7. Estava tendo essa felicidade de viver essa viagem em Natal com o meu esposo, em comemoração aos meus 32 anos de casado. Então a gente sempre tira férias juntos e faz essa viagem. E ok, fizemos a viagem, foi maravilhoso. Porém, na volta, o nosso avião deu problema. E aí a gente teve a oportunidade de experimentar algumas coisas que não foram boas. Sabe aquele momento em que você para refletir? Que você para e pensa, devia ter feito mais, devia ter feito... Sabe aquele projeto que estava guardado na gaveta? Devia ter colocado ele em prática, para ver, né? Poxa vida, de repente seria muito legal. E eu não fiz. Por quê? Estávamos nós sentados, todos prontos para viajar, 200 pessoas. Sentado no voo e simplesmente eu nem sabia, gente, que tinha que dar partida no avião. Leiga, não entendo nada disso. E aí a gente ouvia aquele barulhinho, tanana, e nada. Tanana, e nada. E aí vai despertando, né? Ué, tem alguma coisa errada. E aí as coisas foram acontecendo, várias coisas ali no avião não funcionava. E aí eles falaram, olha, não está funcionando aí essa telinha atrás do banco aí, onde a gente fica vendo a localização, onde está. Não funcionava, tudo bem, até aí tudo bem. E aí de repente o ar não funcionava, e aí ele falou, olha, espera mais um pouquinho, que estão tentando consertar. E aí começa a despertar coisas em você, meu Deus. Eu não quero ir aqui, eu quero sair desse lugar. Eu tô correndo risco e eu não quero correr esse risco. E aí você percebe que nem sempre as coisas estão na nossa mão. Naquele momento a gente percebeu que estávamos todos na mão da companhia. A nossa vida estava na mão do outro. Todas as nossas realizações, o nosso futuro estava na mão do outro. E aí é onde a gente para refletir, né? Poxa, você respira fundo e pensa, e aí? E se acabar tudo hoje? E aí, tudo isso que eu acabei de viver foi tão legal e acabou aqui? Sim, a maioria das pessoas ficou com essa sensação. Acho que vai acabar por aqui. E aí, sabe quando você fica com aquela sensação que ele falou, olha, a gente vai estar tentando consertar lá, eu nem vou dizer nome, se é motor de partida, nem vou falar, porque eu não entendo. E aí, tentando consertar com a gente dentro do avião, até tem um vídeo, né, onde aparece, a gente tá muito suado mesmo, nada funcionava, e eles, pela segunda tentativa, e a gente dentro do avião, sem ter controle sobre a nossa vida. E aí, por isso eu resolvi, né, às vezes são esses momentos que trazem pra gente a coragem, né, o despertar de realizar aquilo que a gente pretende, aquilo que está na gaveta. E o medo, ele é, às vezes ele é um inimigo, mas muitas vezes ele pode ser um grande aliado, né? Nesse caso, para mim, naquele momento ele foi inimigo, mas hoje ele está sendo meu aliado, né? Por quê? Aquele momento me despertou a vir aqui e colocar esse tema como uma coisa importante para que a gente possa pensar em como a gente vai conduzir a nossa vida. Por que a gente para?
né? Nesses momentos de muita angústia, né? Toda vez que a gente tem um momento onde pode te causar um transtorno muito grande, a gente tem alguns modos de ação, né? Alguns paralisam, alguns correm ou alguns lutam, né? Ali nós tínhamos 200 pessoas e aí cada um reage de uma forma. Uns começaram a passar mal, outros ficaram bem quietinhos, paralisados, sem saber o que fazer, esperando a reação de todo mundo, e outros começaram a lutar, ver possibilidades, o que poderia ser feito para que a gente mudasse aquela situação. E na nossa vida, como é que a gente age? Como a gente reage a tudo aquilo que acontece no nosso meio? Você, mulher que está aí, formada, muitas vezes, pronta para avançar, para ir para o mercado de trabalho, pronta para melhorar na sua carreira, mas você não se posiciona, você não toma decisões. O que está acontecendo com você? Você está paralisada? Você está com medo? Você está tomando decisões? Você está tomando ações? Ou você está bem quietinha, com medo? E aí tem alguns medos que às vezes nos travam mais. Para cada um, ele vai ter um impacto diferenciado. Às vezes a gente tem medo de ser rejeitado, as nossas ideias serem rejeitadas. Às vezes a gente tem medo e se eu tomar esse posicionamento e quem estiver do meu lado não aceitar esse posicionamento? Achar que eu estou sendo impulsiva, achar que eu estou sendo precipitada, o jeito que eu estou me colocando não é o jeito que tal pessoa gostaria que eu fizesse, e por isso eu não faço. Eu não faço nada, eu fico paralisada na minha profissão, às vezes no relacionamento, às vezes comigo mesma. Como eu me impulsiono para agir e estar o melhor que eu puder? Como eu me posiciono? É importante a gente pensar nisso. É muito importante. E o medo, ele é crucial. Ele nos coloca travado. Se a gente não avançar, independente dele, não adianta a gente continuar só estudando, não adianta a gente continuar se especializando cada vez mais. A gente precisa ter atitudes diferenciadas daquelas que a gente já tem feito. Isso é o que vai fazer com que a gente consiga ter resultados diferentes, né? Então, assim, às vezes, como eu estava falando, a gente tem medos diferentes. Às vezes, cada um, depende do lugar que você está, o medo ele vai ser de uma forma. Às vezes, na sua casa, você é extremamente ágil, você toma decisões, você resolve, você percebe tudo que falta, você já se posiciona. E às vezes no seu trabalho, não. Você fica com medo do que o seu chefe vai falar, você fica com medo da sua ideia ser rejeitada, você fica com medo de, se você falar tal coisa, o chefe ou o seu colega de trabalho vai usar aquela informação contra você e vai manipular você. Então, são vários medos que podem nos colocar num lugar em que a gente tá fazendo várias ações para sair. Mas se a gente não tiver coragem
para fazer aquilo que precisa ser feito, às vezes tendo que fazer caminhos onde nos deixa até, de certo ponto, desconfortável. Porque às vezes você tem uma reunião no trabalho e você tem uma ideia. As pessoas estão falando sobre aquilo que você sabe, você conhece, você estudou, você está dentro daquilo que do seu universo, o assunto que as pessoas estão tratando. Às vezes em reuniões, às vezes até no seu círculo de convívio, mas vamos fazer uma colocação que seja no trabalho, né? Para você, mulher que está aí, pronta na carreira, que estudou bastante e tal, e intelectualmente está muito desenvolvida. A pessoa diz alguma coisa e você sabe que a sua contribuição seria diferenciada, mas você não consegue se posicionar. Alguém pode, aí a pessoa às vezes até pergunta, alguém pode, né? Alguém, o que vocês pensam sobre isso? Alguém tem alguma contribuição para fazer? E você fica morrendo de vontade de falar, mas você tem medo de falar e ser humilhada. Você tem medo das pessoas olharem para você e falar, tá louca? Por que ela falou isso? Não importa, você sabe o ponto de vista, por que você está dizendo, mas você não consegue se posicionar. Sabia que isso pode estar acontecendo com você porque você pode ter um trauma, uma traumatização aí, que faz com que você tenha muito medo de ser humilhada? Ou também você pode ter muito medo de ser manipulado. Então você é aquela pessoa onde, quando você chega num lugar, você precisa ter o controle da situação. Você precisa entender tudo de cada lugar para que ninguém te engane. Ninguém vai conseguir pegar coisas que você fala, ou você fica com o radar ligado, porque você precisa conhecer todo mundo, cada jeito que cada um pensa, porque na hora certa você vai ter que usar aquela informação para que ninguém te prejudique, porque na sua cabeça todo mundo está agindo de um jeito com que, se você baixar a guarda, a pessoa vai te dominar. Isso também pode ser uma traumatização, porque você se sente diminuído se alguém superior a você dizer coisas para você de um jeito que você ache que aquilo não está justo. Você acha que a pessoa está te controlando e você tem muita angústia com esse tipo de coisa. E isso é muito complicado, porque no nosso meio social sempre vão ter pessoas que precisem nos dar mais direcionamento, estando essa pessoa muitas vezes um chefe, às vezes na questão da religião, um pastor, um padre, às vezes no seu trabalho, o seu chefe, o seu coordenador, enfim, e às vezes o próprio colega de trabalho. Talvez a pessoa tenha mais experiência de trabalho naquilo que você está fazendo, e aquilo que ela está lhe dizendo não é para te diminuir, é para contribuir. Mas você tem medo que aquela pessoa comece a te controlar. Então você não a ouve, você busca coisas para você estar muito mais no controle das pessoas na sua volta,
do que a pessoa possa te orientar, e aí você se sente no controle, que a pessoa está no seu controle, está te controlando, vamos dizer, né? Então, assim, essa situação que eu vivi, ela me trouxe muitos aprendizados, né? É muito engraçado como, na maioria das vezes, para que a gente consiga ter uma coisa, avançar em quase todas as coisas boas que nós já realizamos na nossa vida, a gente precisa passar pelo medo, a gente precisa passar por uma situação de desconforto, porque o medo é desconfortável. E depois a gente consegue viver o confortável. Por exemplo, quando você está estudando, seja lá o que for, você precisa reservar um tempo, você precisa se resolve, vou fazer um curso de tal coisa. Normalmente você escolhe algo que você gosta, que você se identifica, ok? Então, penso eu que isso já vai ser bom, né? Você vai ter que parar um tempo daquilo que você já está acostumado a fazer e você vai ter que realocar, vai ter que travar um tempo na sua agenda para você estudar aquilo. Se for uma coisa presencial, já está quase resolvido, porque você vai sair da sua casa, vai se deslocar e vai ficar lá, ou no curso, ou na faculdade, 2, 3, 4 horas, naquele período você está se dedicando àquilo. Tem dias que é super tranquilo, hoje é uma aula, o professor vai te explicar, vai te dizer as coisas, ok. Tem dias que você vai ter que ser provado, hoje vai ter prova. Poxa, prova é uma coisa que para a grande maioria das pessoas causa uma certa angústia. Você fala, nossa, eu vou ter que, eu sei, mas na hora de colocar no papel, e aí você faz as provas, passa pelo processo, né? E aí você vai avançando. Então, quer dizer, você passa por aquela situação um pouco angustiante, mas depois você vai avançando e vai ficando cada vez melhor. Logo, você já estará com o seu certificado, ou talvez, se for a faculdade, você vai ter que passar pelo TCC, em muitos cursos. Outros você tem trabalhos, né, projetos, mas eu acho que a maioria você precisa entregar o TCC. E quando você está na primeira graduação, fazer o TCC também é algo bem angustiante. Pelo menos no meu caso, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu queria que fosse uma coisa perfeita. E existe perfeito, gente? Perfeito não existe. A gente só precisa realizar. A gente precisa começar a dar os passos. Quando a gente começa a dar os passos, as coisas começam a acontecer. Mas quando a gente só fica se preparando, esperando, nada acontece. De repente você pode até ir lá, no caso, né, das apresentações de TCC, e ver alguém apresentando algum TCC sobre o mesmo tema que você pensou. E aí você percebe que o que você já pesquisou e já escreveu está muito mais profundo do que aquilo que a pessoa está apresentando. E aí você fala assim, poxa vida, por que eu tô tão angustiada? Eu tô pronta. Mas você se coloca como parâmetro, você coloca o outro como parâmetro. Você fica observando como é que está o outro, né? Ah, tá, mas ele é mais inteligente. Ah, mas ele se expressa melhor. Ah, mas ele... Gente, se a gente for ficar nisso, a gente não sai do lugar. A gente precisa fazer de acordo com aquilo que está dentro do meu olhar, está dentro daquilo que você acredita que seja importante passar. E isso é
tanto no trabalho, quanto com os TCCs da vida, quanto sobre projetos, isso sobre, gente, sobre tudo. Quando você vai educar tanto o professor, quanto orientar alguém no trabalho, quanto com seus filhos, você, às vezes até na sua relação, né? Se você tem um relacionamento com alguém, você precisa ter a coragem de se posicionar, porque senão você fica sufocada, e esse sufocado você vai levando para todas as áreas. Então, esse processo, como eu falei, ele me trouxe muitas reflexões, porque de repente tudo teria terminado lá. Graças a Deus estou aqui na minha casa, tudo certo, mas no sábado nós passamos uma situação muito desconfortável. Eu tive a oportunidade de viver isso com mais 200 pessoas no aeroporto de Natal e não foi nada agradável. Nosso voo sairia 12h45 e nós só conseguimos sair de lá às 19h30. Durante todo esse período é muito angustiante. Você não sabe o que as pessoas, você não sabe o que vão fazer, se você vai ficar, se você vai dormir lá, enfim. Mas o pior era depois que a gente saiu do avião, ok. Mas enquanto a gente estava lá dentro, que você estava na mão das outras pessoas, as outras pessoas tinham a sua vida nas mãos, a decisão era deles. Nós tínhamos desejos, não queremos continuar aqui, mas não tínhamos o poder de decidir se poderíamos ou não fazer isso, até que várias pessoas começaram a se posicionar e houve a decisão para que o avião não seguisse. Aquele avião não conseguiu seguir para lugar nenhum. E nós tivemos a oportunidade, né, de retomar a decisão sobre a nossa vida. Então, com essa decisão na nossa mão, agora, poderíamos ter entrado naquele avião, o avião, vou falar assim, deu um tranco lá no avião, nem sei se tem tranco no avião, gente, mas deu um tranco no avião, subiu. Chegou lá, dava um pane, e aí caía, todo mundo morreria. Acabou a chance. Acabou, tudo acabou. Então, foi me dado uma nova vida. Eu tive a oportunidade de... Vamos começar a escrever aqui, ó, uma nova página. Aqui, ó, uma página em branco. Vamos recomeçar. O que a gente vai querer escrever aqui? Na nossa nova página da vida. Eu vou continuar só reclamando? Eu vou continuar com medo? Com medo de seguir? Então, assim, o que eu venho propor? Eu venho propor que você que está aí parada também, não passou pela mesma situação que eu passei, mas você tem os seus motivos, você tem os seus medos. Tem muitos momentos em que você sente dentro de você o medo da rejeição. E aí essa rejeição, ela pode passar por muitas coisas, da rejeição pessoal, eu ser rejeitada, ou meus projetos serem rejeitados, as minhas falas serem rejeitadas. Enfim, são muitas coisas que podem causar, são dores, essas dores mesmo, que te travam. Ou você pode até ter medo de ser abandonada, que é diferente de ser rejeitado. Abandonado, você vai ter medo da pessoa se conectar com você, conectar com as suas ideias, conectar com os seus projetos e de repente aquilo não fazer mais sentido. Você tem esse medo de nós todos temos
muitos recursos dentro da gente, mas também temos muitas dores. E hoje eu estou falando de dores. E essas dores são reais. Então, em alguns momentos, a gente vai sentir o medo do abandono. Então, muitas vezes, a gente meio que se torna... a gente faz tudo pro outro. Tudo que as outras pessoas querem, você está pronto para servir. Porque se você fizer tudo que o outro quer, na sua mente, as pessoas não te abandonarão. Então você fica ali, pronto. E para você? E para você? Quanto você está pronto? Quanto você faz por você? Lembra da página em branco? Sempre tem uma página nova. E a página nova é assim, ó. A gente dorme, é como se fosse o caderno fechado. No outro dia, a gente acorda. E aí, pra mim, gente, assim, pra alguns, né, eu respeito todas as religiosidades. Mas pra mim, Deus é muito maravilhoso. Então, Ele cria lá um dia lindo, um sol lindo, ou até um dia chuvoso, que é extremamente necessário. Novo, é uma página em branco para você fazer e criar. Ou esperar, ficar de braços cruzados esperando. Esperando o quê? Eu te pergunto, você está falando sim para você? Ou você está esperando? Quanto você está pronto para servir a você? É importante a gente fazer essas perguntas. Ou eu tenho medo de olhar para mim? Porque às vezes dá medo de olhar para a gente, né? Mas é importante que a gente pare e se permita. E se permita aprender mais. Mas aprender, às vezes, não só a parte técnica, porque eu sou uma pessoa que busquei muito a parte técnica, mas demorou um pouquinho mais para eu olhar para mim. E foi a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, aprender com outros mentores, a olhar para as minhas dores e o porquê eu estava paralisada. E a partir daí eu comecei a avançar. Porque o que você sabe te levou até onde você está hoje. Se você quer avançar, você precisa de um novo caminho, de novas mentorias. E o que eu estou trazendo para você, através da análise corporal, existem muitos recursos dentro de você que estão adormecidos, que estão te deixando paralisada onde você está. Você pode ser uma pessoa extremamente líder, porque a gente tem 5 traços. Todos nós temos 5 traços dentro da gente que nos trazem muitos recursos quando estão no caminho do avanço. Porém, quando estão nas dores, nos trazem muitas angústias, nos trazem muitas dores que nos paralisam e a gente não consegue explicar os porquês. E aí eu digo aí para vocês que o medo, ele é um deles com certeza. Medo de todas essas dores. Você tem medo de ser traído,
E não é traído só em relacionamento, não. Você tem medo dos seus... Eu vou colocar esse projeto aqui, eu vou falar do meu projeto, mas o projeto dela é mais legal. Ah, eu não vou falar isso, porque a ideia daquela outra pessoa, ela sabe... Gente, todas as ideias que você pensa, elas têm sim como serem adequadas e readequadas em cada situação, tudo contribuição. E por que eu tenho a insegurança de não colocar aquilo que eu penso, aquilo que pode somar, o outro é mais inteligente e eu não? Por que isso acontece com você? Será que isso acontece com você começou agora? Será que isso sempre foi assim? Ou será que foi depois de tal coisa que isso aconteceu? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Porque se você não olhar para você e você tomar a decisão, eu preciso entender o que acontece comigo, porque eu consegui terminar o meu curso, terminar minha formação, mas eu fiquei aqui. Talvez eu arrumei um emprego ali, aquele emprego tá bom, eu tenho alguma coisa certa, mas eu poderia estar num outro lugar. Tô vendo que as pessoas estão conseguindo avançar muito mais, às vezes sem ter tanta formação como você tem, e eu não consigo sair daqui, porque esse aqui tá bom. Tá bom? Você está satisfeito? Ou você tem medo de avançar? Ou uma dessas dores aqui está te travando? Toda vez que você, tipo assim, eu vou falar... Ai, não, mas toda vez que eu falo, essa pessoa fala alto comigo e me dá uma acelerada no meu coração. Eu não vou falar, não. Eu vou ficar aqui bem quietinha. É a melhor coisa. Se eu ficar aqui bem quietinha, a pessoa nem vai notar que eu tô aqui. E aí sim dá tudo certo. E aí quando você chega em casa, você fica angustiado, triste, que é mais um dia que você não fez nada. Então eu tô te convidando, você já fez muito, você já conseguiu ter uma especialização em algo. Eu tô te convidando, mulher, principalmente mulher, para que você avance, para que você venha conhecer o meu método com a leitura corporal, porque você vai se entender. Foi isso que me ajudou. Quando chegou a pandemia, foi a minha oportunidade de estudar. Então, a partir da pandemia, eu comecei a estudar e me aprofundar muito mais na leitura corporal e sair da onde eu estava, do lugar onde eu me sentia travado, onde eu me sentia presa, e hoje eu consigo perceber e usar os meus recursos para estar aqui contribuindo com você, para te dar a mão e a gente vir juntas para esse lugar aonde você está buscando aí alcançar. Bora? Bora se conhecer? Bora entender um pouquinho de leitura corporal e chegar na onde você sempre sonhou em estar? Vem comigo!